eu vou abrir para vocês aqui uma experiência particular minha, né? E eu acredito que cada um tem, né, a sua, né? Enfim, de uma pessoa que eu estava orando por cura e essa pessoa morreu. E é muito louco porque eu orava com toda a minha fé, realmente crendo que Deus ele podia fazer, e eu sei que ele podia realmente ter feito, mas ele não queria. E essa pessoa ela morreu, e eu lembro da sensação que eu tive no dia que eu estava orando por ela, e eu senti como Deus tivesse realmente me falando, né? Minha filha, isso não vai acontecer do jeito que você está pedindo para mim. E eu sinto que aquilo foi uma resposta de Deus, né? E eu realmente creio que as nossas orações, elas não ficam sem respostas, mesmo quando Deus não vai fazer aquilo que a gente está exatamente pedindo para Ele, né? E eu tenho essa experiência comigo porque é uma coisa que reforça no meu coração que Deus ele tinha total capacidade de fazer aquilo. Ele não fez talvez eu realmente não saiba os motivos, eu realmente não sei os motivos, mas ele teve o cuidado de, no meu coração, falar que aquilo não iria acontecer. Te tranquilizar, né? Deixar você tranquilizar. tranquila. Enfim, não deixar sem respostas. E eu acredito que isso realmente acontece por conta da intimidade, né, que a gente tem com o Senhor. Se a gente não tem essa intimidade com Ele, a gente não vai ter essas experiências, sabe? E não adianta, gente, não tem segredo. É o que a gente sempre fala, a gente precisa estar com Deus, a gente precisa estar falando com Ele, a gente precisa conhecer quem é Ele. Se não fizermos isso, a gente não vai viver isso, a gente não vai viver essa plenitude que é estar com Deus, sabe? De ter as suas orações, os seus pedidos negados, porém respondidos. Sabe? Esse ponto, essa ligação, essa intimidade, né? A gente não pode esquecer que muitas vezes isso está relacionado ao pecado, né? Ou seja, se a gente não confessa os nossos pecados a Deus, a gente esconde, né, ou pensa que pode esconder algo de Deus, né, a gente está enganado. E o pecado faz o ser humano se afastar de Deus. A gente vai se afastando. Então, a gente tem que prestar atenção. Às vezes, na correria, né, no dia a dia, a gente, às vezes, nem ora. Ou vai deixar para orar na hora que vai dormir. Aí começa a orar, não chega nem no amém. Não consegue chegar no amém, porque daí já pacotou, né? Correria, acordou lá às 5, 5 e meia da manhã, 4 horas, vai deitar 10, 10 e meia, o corpo já está cansado. E a gente vai protelando isso. E o pecado que a gente cometeu ontem, a gente não confessou a Deus. E isso vai distanciando, e vai aumentando, vai indo. E a gente vai... Então a gente tem que tomar cuidado. Ter essa proximidade com Deus é conversar todos os dias. Como a gente conversa, né, com os filhos, com o esposo, a esposa, o colega de trabalho. Com Deus não é diferente. Nós deveríamos, né? Eu falo isso porque às vezes na correria, às vezes eu vou orar dentro do carro indo para o trabalho. Na correria, acorda atrasado, um monte de coisa. O que a gente deveria fazer? Acordar, primeira coisa, orar. A primeira conversa do dia é com quem? Com Deus. Esse deveria ser o nosso dia a dia, né? A primeira conversa do dia.